Tarde para você, fique conosco e você será ricamente abençoado em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor Aparício? Amém. Boa tarde, pastor Boa Silas. tarde. O senhor passou bem? Passei bem, graças a Semana, Deus. final de semana abençoado junto com você. Luz na palavra, onde o nosso coração se transborda e deve transbordar a cada dia, como diz o salmista no Salmo 45. Meu coração transborda com palavras boas. A minha língua é como a pena de um destro escritor que pronuncia, que fala palavras agradáveis ao coração do rei. Que essa palavra chegue até você, ao seu coração, no seu lar. Se você estiver aflito, com alguma dificuldades, a palavra de Deus nos traz alívio, nos traz bênçãos e nos traz vitória. E no qual também nós vamos conversar nessa tarde com você. Se você tiver alguma dificuldade, tenha paciência, dê uma travadinha no Facebook ou no YouTube, lá tenha paciência e vamos que vamos junto aí. Vamos nessa batalha que a vitória é nossa em nome Se travar no do Senhor YouTube, Jesus. no Facebook, dá uma entrada lá no YouTube, digita lá EQ Limeira, nós estamos no YouTube também. E lá tá legal a conexão. É sim, vai dar um De um ping-pong lá, né? e assim vamos aprender a palavra de Deus, porque iremos falar de um assunto bem pertinente mesmo, um assunto que fala conosco, um assunto de vitória, onde nós falaremos aqui sobre a lei da semeadura, do qual nós plantamos para colher amanhã, ou daqui a pouco, ou a resposta de oração do Senhor, ela pode ser em fração de segundos. Glória a que é a Deus. vida. 1 minuto é muito tempo, é muito tempo. Então, tudo cronometrado pela bênção de Deus. E você participe conosco aí, mandando sua mensagem, e assim nós vamos aqui juntos, dentro da palavra de Deus. Mas lá em Eclesiastes, vamos ler em Eclesiastes? Você que conhece a palavra de Deus, você que às vezes não tem, está lá em Eclesiastes capítulo 3, nós vemos que a palavra fala que tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. Tempo. Vamos ler aqui para nós vermos, tá? Então diz assim a palavra do Senhor, a Santa Bíblia. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Às vezes a gente vira cambalhota, né? Verdade. Da nossa alegria, no sorriso. Então há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempos de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tudo isso aqui debaixo da terra. Foi o próprio Deus. O próprio Eclesiastes fala, o escritor aqui, o sábio, ele fala que Deus colocou mesmo o mundo no coração do homem para o homem sonhar, porque se fosse só 1000 maravilhas na vida do homem, do ser humano, ele se acomodaria, ele botaria um trono para ele e ficava tranquilo. Mas tem os tempos da adversidade, da seca, para que o homem ele reconheça a si próprio e venha reconhecer a Deus como soberano Senhor. Então, nos momentos dos tempos das circunstâncias cercando, das batalhas, então o que nós fazemos? Passamos a buscar a Deus, só Deus na causa. Às vezes a pessoa fala assim, só Deus na causa, só né, pastor Deus Silas? Com certeza. Então, há tempo para tudo, gente. Então, Eclesiastes aqui, ele nos dá essas diretrizes do que o sábio, com toda a sua riqueza, com toda a sua sabedoria, a si mesmo. A si mesmo ele viu que aqui é uma ilusão. Sim. É uma passagem. O Salmo de número 90, ele é bem claro, que nossos dias é como um breve pensamento. Passa tão rápido e quando nós nos vemos, já passou o tempo, já se foi. Hoje tem pessoas de 80 anos, se você perguntar a ela assim, se você viu o seu tempo passar, fala assim, eu não vi. Mas ele sonha ainda. Verdade. Ele tem sonho dentro dele.
tá? Ele tem visões, ele tem planejamento para a vida dele e também para a família dele, sonhos para os filhos. Então, na vida, mais vale semear para os outros do que colher o que os outros plantaram. Então, o segredo da palavra de Deus é a gente semear. Se eu semear para você, né, é melhor do que eu querer fazer para mim. Verdade. O benefício é maior. É verdade. Tá? E quando eu receber, quando você recebe, você vai receber o que eu plantei. Olha só como que a bênção de Deus, ela duplica, duplicado. Eu recebo o que eu plantei e também você me dá um presente. Olha que legal. Você vai me dar um presente hoje? A recompensa. Hoje? Plantando, estou plantando a sua vida. Você vai receber um presente, o fruto, né? O fruto. Glória a Deus. Então é assim, se eu planto coisas boas, aqui eu falei que na vida mais vale semear para os outros do que colher o que os outros plantaram. Então eu vou ter dos dois lados, vou ter para mim e você pode amanhã me pegar as mãos aí e levantar. É assim. Verdade. A palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela... Quando nós praticamos a palavra de Deus, nós estamos plantando a semente de Deus na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 11, na parábola do semeador, que a palavra, ela é a semente, né? A semente é a palavra de Deus. Então, ou seja, se nós ouvimos a palavra, recebemos ela, compreendemos que é para nós fazermos, compreendemos que a palavra de Deus é a palavra do Todo-Poderoso e que ela tem que ser praticada, com certeza, toda a palavra ela é, na verdade, é como o pastor Aparício falou. A palavra, quando nós praticamos ela não é primeiramente para nos beneficiar, não. Porque a palavra de Deus diz que todo mandamento, não adulterarás, não roubarás, todos os mandamentos, ele se resume em um só mandamento, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sim. Ou seja, como então a palavra de Deus ela é a semente, a palavra de Deus é uma semente. Se eu quero colher coisas boas, primeiro eu tenho que aplicar a palavra de Deus na vida do próximo. Se eu aplicar a palavra de Deus, eu estou beneficiando a vida do próximo. E nessa prática eu recebo 100 vezes mais. A palavra de Deus diz isso, que é uma semente multiplicadora. É uma semente que multiplica verdadeiramente, ela não falha. Tem semente que falha, né, pastor Aparício? Sim. Tem semente que não vinga, né? Assim que é o linguajar aí na agricultura. Ou semente ali não vingou. Eu tentei plantar, mas não vingou. Não. A semente, que é a palavra de Deus, né? Se a gente pratica ela, é uma semente que vai vingar. E é uma semente que não é assim, vai nascer um fruto, não. A palavra de Deus diz que ela frutifica 100, a 60 e a 30 por 1. Ela dá muitos frutos. Então, e a palavra de Deus diz em João 15, no versículo 8, fala assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então é uma coisa fantástica. Quer dizer, tem pessoas que elas ficam assim, nossa, eu quero ser amado. Eu quero que a misericórdia do Senhor recaia sobre mim. Eu quero que mais? Eu quero paz. Eu não quero ser atormentado. Não, então você plante esse tipo de atitude, você perdoe, você ame, você ajude o seu próximo, você obedeça a palavra de Deus, que você está plantando uma semente boa, uma semente frutífera, uma semente que você vai colher o fruto. E a semeadura, ela não é só o plantar e colher, né, pastor Aparício? Ela tem um processo, né? Tem um processo. Tem tudo. Porque o terreno ele tem que ser preparado. Sim. Eu trabalhei em lavoura, porque eu morei em fazenda, os meus pais. Então, tudo tem que ter o preparo. Como tem o profeta Miqueias que fala arar a terra, quebrar os torrões. Você tem que gradear, quebrar os torrões, deixar a terra bem esfarelada mesmo, riscar. Jogar a semente, né? E a semente ela tem que ser de qualidade. Sim.
Não pode ser de má qualidade. Então, o que nós devemos plantar na nossa vida tem que ser uma semente espiritual, de qualidade, né, dentro do amor e da paz, o qual nós vamos ver no decorrer aqui. Você pode até compartilhar conosco, através do programa aí, dentro da nossa aqui, do nosso interagir na palavra de Deus, tá? Então, as pessoas, todos adoram semear. Porque ele semeia coisa boa, semear. Na verdade, tem muita gente que é só colher, né, pastor Faria? Coisa boa, né? Mas geralmente a pessoa, se ela pega uma semente ou se ela vê um produto, o que eu quero colocar como uma parábola aqui, vamos colocar como uma parábola, eu até anotei aqui, as pessoas adoram semear, mas muitos, por não pensar, né, semeiam da forma errada e na hora errada. Então, consequentemente, recebem o fruto errado e que vai comer. E quem vai comer esse fruto? Quem plantou. A própria pessoa que plantou, porque ela não vai querer jogar fora, ela está na terra dela, na nossa vida, no nosso próprio corpo. Então, nós devemos tomar cuidado com o que nós estamos plantando, tá? Nós temos que analisar bem a semente que nós estamos jogando, que nós estamos semeando, dizendo, né? Dentro da lei da semeadura. Qual é a semente que eu estou semeando? Verdade. Porque senão depois, se der um fruto mau, quem vai comer esse fruto? É uma coisa delicada, né? Então, por exemplo, use a amizade para semear boa semente e não para destruir a semente. A boa amizade é uma boa semente. Verdade. Um exemplo. Verdade. A nossa amizade, nosso relacionamento de amigo, de parceiro um com o outro, não podemos ser colega. Colega é complicado, né? O colega, ele... É o interesse. Ele é o interesseiro que vai ficar com você um período de tempo quando você consegue subsidiar ele, vamos dizer assim. Você dá subsídio a esse colega. Tudo que você tem, ele participa e nunca dá nada. Mas o amigo é diferente. O amigo, ele chama você para participar junto com ele, para você desfrutar das bênçãos, dos frutos que você plantou ou planta na vida da pessoa. Então, a amizade é um fruto excelente aí, ó. A amizade, usar a amizade para semear boa semente, e não para semear uma semente mal, né? Não para destruir a semente. Então, a amizade nossa aqui com vocês, interagindo dentro da palavra de Deus, é a melhor semente, porque o melhor caminho é nós termos amigos. Aquele que tem amigo, ele nunca está sozinho. Porque a hora que ele cair, o amigo está lá, você caiu, ele faz uma visita para você, te levanta, você precisa de alguma coisa, ele dá aquela batidinha nas costas sua e conduz você, para frente, para levantar. Levanta você do chão e dá ânimo para você, companheiro. Vamos lá, você vai conseguir. Então, essa era a mensagem que Jesus pregava. Verdade. Que Jesus pregava. Eu vou dizer mais no final aqui, mas, por exemplo, Jesus, Mateus 11, 28. Que Jesus, ele não trouxe carga sobre as pessoas. Ele não trouxe a inimizade, mas ele trouxe a amizade. Não, tem momento que Jesus falou assim, olha, eu não vim para destruir os homens, destruir o mundo, mas eu vim para salvar. Em Mateus 11, 28, o que ele fala? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha só a semeadura que Jesus fazia. De ajuda, de levantar as pessoas. Verdade, fazia o bem, né, em todo o tempo, por todos os lugares. Isso é interessante para nós, pastor Cílio, porque se a gente semear coisa boa, nós vamos ter coisas boas e os nossos amigos vão trazer essas coisas excelentes para a nossa vida também. Então, você que é nosso amigo, que está nos assistindo, é nosso amigo, parceiro, companheiro, todos assistindo aí nessa tarde, à luz da palavra, então ela é bem esclarecida para nós. Eu lançar coisas boas para ter coisas boas na minha vida. Então Jesus sempre trouxe uma palavra de ânimo. Não tema, meu pequenininho povo. Olha, eu estou contigo. Não se espante. Então Jesus, quando estava aqui na terra, sempre trouxe uma palavra de ânimo. É uma semente perfeita, uma semente correta para lançar nos corações e não a semente do desânimo. É verdade. E a gente falando da semente,
Lógico, todo ser humano, ele tem pensamentos de paz. Assim, ele tem o pensamento dele assim, ele busca o quê? Futuramente eu quero ter paz, alegria, eu quero ser satisfeito em tudo que eu fizer, ou seja, ser bem sucedido. Porém, se nós escolhermos a semente errada, quer dizer, se nós formos dirigidos por pensamentos errados, por ações erradas, nós estamos plantando árvores do mal, árvores que nós vamos colher frutos ruins. Por exemplo, quando eu faço algo segundo a minha vontade e não segundo a vontade de Deus, lá na frente eu vou colher as consequências. Se eu plantar a mentira, se eu plantar a falsidade, se eu plantar o ódio, o rancor, a falta de perdão, se eu não perdoar o meu próximo, lá eu estou plantando sementes ruins e, obviamente, eu vou colher frutos ruins. Mas hoje ou mais amanhã eu vou colher esse fruto. Então, a melhor semente é a semente que vem de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus, o Pai, Ele é o agricultor. E é Ele o dono da boa semente. A boa semente é a palavra de Deus. Tudo aquilo que você fizer, segundo a palavra de Deus, você está plantando coisas boas. E, consequentemente, futuramente, você vai colher coisas boas da parte de Deus. A palavra de Deus diz em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 8, diz assim, olha, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida. Então, como nós dissemos aqui no começo, que Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e vida. O que você está plantando na sua vida? Você está plantando a vontade de Deus? Você está plantando o perdão, o amor, a misericórdia? Você está plantando essas coisas? A verdade, a integridade? É isso que você está plantando? Se você estiver plantando esse tipo de semente, consequentemente é certo que lá na frente você vai colher vida e vida eterna, futuramente, eternamente. Então, e dentro da semeadura, também tem o cuidado, né? Tem que regar, porque não é assim, você põe a semente hoje, amanhã já tem uma árvore enorme. Hoje, né, pastor Aparício, a gente tem visto a paciência. Exatamente. A gente tem visto que hoje que as coisas de Deus, o poder de Deus, sabe? A glória de Deus na nossa vida, assim, eu planto hoje, amanhã já está uma árvore enorme dando fruto. Não, não é assim não. A palavra de Deus nos compara como árvores, não é? Como árvores. Então, quer dizer, uma semente ela tem que ser regada, adubada, cultivada. E esse cultivo vem pela palavra de Deus, porque lá em Deuteronômio, se eu não me engano, lá no capítulo 33, quer ver? Para mim não falar errado para vocês. É o 33 ou 32? 32, Deuteronômio. Deuteronômio 28, fala do bem-aventurado, agora... Aqui, ó, achei. 32. É ao vivo. Vamos lá, 32. 32, 2. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Como que uma árvore, como a relva, como as plantas, a plantação, ela sobrevive? Só se tiver um cuidado com a água, tiver acompanhamento com a água. E a palavra de Deus, ela é a semente. A palavra de Deus, o cultivo dessa semente tem que ser feito pela palavra, porque a palavra de Deus diz também que o apóstolo Tiago, lá na carta dele, no capítulo 5, ele diz assim, olha, que Elias era homem sujeito aos mesmos pensamentos do que nós. E ele orou com instância, com insistência e não choveu, teve seca, durante 3 anos e 6 meses. E depois ele orou de novo e choveu. Aí a palavra de Deus fala que o céu deu a sua chuva e vieram e brotaram os seus frutos. Quer dizer, então tem que ter a oração, tem que ter a leitura da palavra, a meditação, certo? E nós temos que praticar aquilo que nós meditamos.
e, consequentemente, essa árvore vai dar frutos bons. Isso é em todos os sentidos, né, pastor Aparício? Sim, dentro dessa visão da árvore, do crescimento, vamos dizer o homem, né? Uma parte simbólica, fazendo uma analogia dentro da árvore, dela florir, dela dar o fruto, dela ficar bem viçosa, tá? Por exemplo, a gente estava conversando também sobre a amizade, tá? Sim. Então, até eu fiz então, uma virtude da amizade, se semeia a amizade, o que acontece? O sorriso. Alegria, né? É o fruto, a alegria, tá? Uma das virtudes da amizade é semear alegria em nossas vidas e florir sorriso em nossos lábios, né? Então, floreie em nós essas coisas boas. Brota, né? Brota como uma plantação, ela vai crescendo, vai se formando, vai florescendo e dando seus frutos, e a palavra de Deus ela é maravilhosa. Então, a maior missão dos poetas, daqueles que falam coisas boas, qual é? Falar palavras de ânimo. Né? Pode ver Eclesiastes aí, ele faz poesias. Né? O homem aqui foi um poeta, além de ser um bom rei, de todas as coordenadas, pois o que ele deixou escrito como experiência aqui dentro da palavra de Deus para um segmento aí de batalha, sim, mas de felicidade, buscar com suor, tá? Mas ele foi um poeta aí bem sucedido, tá? A maior missão dos poetas é semear palavras bonitas. Jesus foi um poeta aqui, né? Na terra, de pronunciar, né? Ele mostrava a natureza, como você está falando da árvore. Jesus mostrava o reino de Deus, via a pessoa semeando, jogando a semente, falava assim, olha gente, o reino de Deus é semelhante àquele homem lá, ele joga a semente na terra, a semente boa, e depois vai colher os seus frutos. Assim é o reino de Deus. Nós temos que semear a palavra para nascer coisas boas no seu coração, no nosso coração. Então, falar palavras que animam as pessoas e que dê frutos bons. É verdade. Frutos saudáveis dessa árvore aí, tá? Como diz aqui, semear palavras bonitas, mesmo com o mundo contra, o mundo é contra. É que o mundo quer implantar uma semente ruim, né? Porque o mundo jaz no maligno, né? A própria palavra fala que o Deus desse século cegou o entendimento da humanidade para que não vê. Então, qual o entendimento? A mente dele está obscurecida, ele não tem visão ou sonho para contemplar as coisas lá na frente, uma boa colheita na vida dele. Verdade. Tá? Então, o Deus desse século, que é Satanás, ele cegou o entendimento do homem para ele não ver as coisas excelentes. Tá? Então, o mundo é contrário. Tá? Aí a carne, nossa, ela entra vai nessa escorregadeira também do mundo, porque a nossa carne, ela quer ter desejos, né? Ela quer suprir as suas necessidades, e na onde que ela fala assim, Deus me condenou à morte, então quer saber de uma coisa? Eu vou me deliciar aqui, eu vou levar a alma do homem, as emoções, vou levar e deliciar, mas o Espírito, onde nós semeamos no reino de Deus, ele fala assim, não, eu te levo para a vida eterna, te levo para a bênção, para a felicidade, para a saúde, né? Você estando comigo, semeando no Espírito boas coisas, o amor, a amizade, a felicidade, você trazendo isso para você, o seu físico, ele vai sentir bem, vai sentir a felicidade, vai sentir o amor. Então, semear palavras bonitas, mesmo quando o mundo estiver contra. Nunca falar assim, não posso, não vai dar, não vai acontecer. Vai sim. Se você batalhar, vai acontecer. Então continuemos semeando o amor e colhendo o quê? Sorriso, felicidade. Tá? O próprio Jesus, o único legado que Jesus deixou para nós aqui na terra, qual foi? A paz. A paz. São João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque os discípulos estavam preocupados. Eles estavam preocupados. Puxa vida, Senhor, o Senhor está falando que vai embora, vai para o céu? Não nos deixe aqui sozinho, porque o Senhor nos traz tranquilidade. As palavras do Senhor são vidas.
o Senhor fala de vida eterna. Então, quando o Senhor está conosco, dá tranquilidade, nos dá paz, tá? Aí Jesus falou assim, olha, eu não vou deixar você sozinho, não, vou deixar para vocês o Consolador. Eu tenho que ir, porque virá outro em meu nome aqui, o Espírito Santo. O Pai vai enviar, eu vou enviar para vocês e Ele vai estar convosco. Aí em São João 14, 27, é o legado que Ele deixa aqui nessa terra para nós. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, porque o mundo é contrário. O mundo leva contrário, o mundo constrói barreiras. O mundo que nós falamos é o sistema, controlado pelo homem, pela mente do homem, pelo querer, pelos objetivos de se satisfazer aqui nessa terra. Mas a nossa satisfação é na glória celestial com Cristo Jesus. Então, por isso, é esse ânimo de cada segundo nós subirmos um degrau. Cada batida do relógio é um degrau que você vai subindo. É um degrau, é o tempo que vai indo e o seu corpo, o seu tempo aqui, ó, vai se esvaindo, vai se descendo, vai acabando o seu tempo. Por isso que nós temos que plantar coisas boas no Espírito, para que cada batida desse relógio, o tic-tac, né? O lead time, o tic-tac do relógio, né? O que fala lá. Então, é o nosso tempo controlado por Deus. Cada batida é um passo que você está subindo. Subindo, até alcançar o dia perfeito em Jesus Cristo, nosso Senhor. E nesse dia tem que ter coisas boas para apresentar, não chegar lá com as mãos vazias, conforme o Salmo de 90 que nós estávamos dizendo aqui. Moisés, ele conclui o Salmo e fala assim, Senhor, seja sobre nós a sua graça, e confirma as obras das nossas mãos. Então, que sejamos confirmados. Então, que Deus abençoe. Ele vai ler um pouquinho no Facebook, nós estaremos orando por vocês também, daqui a pouco, em nome de Jesus. Adriana, está meio travando, né, Adriana Cristina? Mas que Deus abençoe você. Você está em todas as programações, né? A íntegra, Luz da Palavra, Espaço Sertanejo, Primeira Hora com Deus. Daqui a pouquinho nós teremos o programa Espaço Sertanejo, Primeira Hora com Deus. E assim a bênção de Deus. Vamos semear coisas boas no coração das pessoas, para colher frutos bons para a vida eterna. Então, a Adriana Cristina, muito abençoada, sentindo abençoada por Deus, tá? Que Deus abençoe você mesmo, né? Que Deus derrame chuva. A Adriana Cristina, aqui em Minas Gerais, passa 4 dias, que muita chuva e vento, pode ser isso. Né? É verdade. Tá frio aqui também, tá chovendo. Tá muito frio aqui, Adriano. Deu uma chuva aqui, tá muito frio. Mas que Deus abençoe você, Deus abençoe Minas Gerais e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Que Deus abençoe a todos. Vamos lá, pastor. Amém. Olha, aqui a Karina Fernandes, boa tarde, pastores. O Erivelton Moura Ferreira, a Ângela Bartarim Cabrini, boa tarde, pastores. Abençoado. O Luiz Carlos Ferreira, o pastor Carlinho, lá do Graminha, boa tarde, pastores. Que Deus continue abençoando vocês. Deus abençoe, Carlinho. O Vinícius Pessoa, boa tarde, pastores. Um dos apresentadores do Espaço Sertanejo. O Leocídio Tereza Berbert, boa tarde, Deus abençoe. Leandro e Ana Cláudia dos Santos. Uma resposta. Deus abençoe vocês. Alia Silvia, bom demais. Daniel Max, que Deus abençoe vocês. Abraço. Simone Souza, amém. A Ângela Bartarim disse um texto aqui muito bonito. Olha, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará com alegria, trazendo consigo os seus mulhos. Então, essa preciosa semente é a palavra de Deus. E muitas vezes, como o pastor Aparício ele mencionou aqui, o mundo é contrário. Às vezes a nossa carne quer fazer a vontade do mundo e parece às vezes que a vontade de Deus, você vai chorar, você vai gemer, mas faça a vontade de Deus. Semeie a palavra de Deus na sua vida, praticando ela. E futuramente você terá uma grande recompensa. Então olha que bonito, aquele que leva a preciosa semente é a palavra de Deus, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus mulhos. E em Provérbios, no capítulo 19, no versículo 23, diz assim, olha, o temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito
e mal nenhum o visitará. Olha que interessante, mal nenhum. Se você teme a Deus hoje, mal nenhum, esse mal nenhum é a destruição. É a destruição completa, né? Porque na verdade Satanás veio para matar, roubar e destruir. Não é que a tribulação não virá, não visitará. A tribulação nós vamos ter, mas esse mal não visitará é a destruição, é a vergonha, sabe? Você ser envergonhado, não. Você semeando a palavra de Deus, mesmo que andando e chorando, né? Com certeza na volta você vai voltar colhendo, recolhendo os bons frutos da palavra de Deus, que é a vitória, o milagre, a salvação, a restauração, o Espírito Santo, sabe? A presença de Deus é muito maravilhoso. A palavra de Deus diz também, em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 17, fala assim, olha: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, que é o que o pastor Aparício estava falando, que o mundo é contrário à palavra de Deus, à vontade de Deus. Não queira fazer igual eles. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro. Esse deveras é uma confirmação, deveras é verdadeiramente. Quer dizer, porque verdadeiramente haverá bom futuro. Ou seja, se você plantar a semente santa, a preciosa semente, que é a palavra de Deus na sua vida, verdadeiramente haverá bom futuro. E não será frustrada a tua esperança. Glória a Deus. Ou seja, quer dizer, o que é esperança? Esperança é você esperar que algo bom vai acontecer no futuro. Mas algo bom vai acontecer no futuro só se você plantar a preciosa semente, que é a palavra de Deus hoje, você cultivar ela através da oração, através da prática da palavra de Deus, e você crer nela, aí futuramente a sua esperança não será frustrada. E você vai ter um bom futuro, verdadeiramente, quer dizer, vai acontecer. Então, o apóstolo João, na primeira carta dele, ele fala assim que ele ia contar coisas para a igreja relacionados à vida, que é Jesus. Mas ele fala assim, ó, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós vimos e tudo aquilo que as nossas mãos apalparam, nós vamos contar para vocês. Para quê? Para que vocês também tenham comunhão dessa bênção. Quer dizer, para que vocês recebam desses frutos que vêm da parte de Jesus. Aí ele fala, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, a semente, meu irmão, você quer frutos bons? Comece a lançar, a plantar a preciosa semente, que é a palavra de Deus na sua vida. Aí, meu irmão, aí é como o pastor Aparício falou, as amizades vão ser boas, as amizades vão te trazer sorriso, seus relacionamentos vão te trazer sorriso, tudo que você fizer vai te trazer sorriso. No futuro, a sua esperança não será frustrada e o seu futuro vai ser bom. Amém? É por isso que nós transmitimos essa palavra. Por exemplo, o Leandro. Ô, Leandro, eu agradeço você pelo que você está colocando, mas os nossos objetivos em plantar é plantar coisa boa, porque se nós colocarmos semente e olharmos para os homens, então nós vamos começar a sentir-se frustrados e vamos começar a entrar na deles também. Então, o que nós queremos é plantar sementes boas. Então, que é o lema da igreja, né? Da igreja, principalmente da igreja do Evangelho Quadrangular. Hebreus 13:8 é o nosso lema. Né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, nós pregamos Jesus Cristo Salvador. Salva, batiza, cura e Jesus voltará. Então, o objetivo é levar e não olhar para os homens, porque a palavra fala, a partir do momento, tem um comentário desse, até no Primeira Hora com Deus, à noite, tá? Você nos acompanha à noite, às 23 horas também, 23h15 aí que inicia o programa, tá? Então, nós vamos assim, se eu
começar a medir as pessoas, a minha medida vai ser acrescentada, porque eles vão me medir também. Então, dentro da luz da palavra, nós temos que fazer o bem só. É isso que Jesus nos ensinou. Fazer a nossa parte, né? Fazer, plantar as sementes, que foi dada para nós, a semente do Evangelho, que é salvar as pessoas e buscar os perdidos. Então o escritor aos Hebreus fala assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque se eu começar a olhar muito no pastor Silas, eu vou ver muito defeito nesse moleque aqui, né? Eu falo moleque porque ele tem 21 anos e eu tô lá no 60 quase já, né? Parece que eu tenho uns 40. Eu tô chegando lá, tô quase. Ele tá com 21 anos? Não, eu tô com 28. 28, tá? Então, tem muita lenha para queimar ainda. Então, a bênção de Deus é que enriquece. Então, se nós olharmos para o que o mundo coloca para nós, é o que eu falei no início, nós vamos ficar frustrados. Porque as coisas que o homem planta é tudo o contrário. Porque ele coloca as coisas para se satisfazer. Mas quando nós colocamos o Espírito, quando Paulo ensinava a igreja de Roma, porque a igreja de Roma ela era uma igreja que viveu na carnalidade, tá? Quando você vê o início ali de Romanos, até o capítulo 6 ali, Paulo ele está ensinando a igreja porque o homem deixou de usar o costume natural, a mulher também. Começaram a se relacionar entre mulher e homem e homem. Então, era condenável. Dentro da lei é condenável isso aí, dentro da palavra de Deus. Nós não queremos criticar ninguém, nem falar ninguém. Cada um tem o seu livre-arbítrio e cada um tem as suas próprias escolhas. O próprio Deus nos coloca isso diante de nós. Como também é pecado mentir, roubar, destruir, julgar as outras pessoas, porque por enquanto nós estamos aqui somente para anunciar o Evangelho, falar do Evangelho. Um dia sim, junto com Jesus Cristo, nós iremos julgar os anjos. O apóstolo Paulo fala assim, olha, não sabeis vós que um dia vocês vão julgar os anjos? Se vocês não conseguem se julgar entre vós mesmos, na sua amizade, se relacionarem vocês, como poderão no futuro julgar os próprios anjos? Então eu não sou digno de estar lá com Jesus Cristo para julgar os anjos um dia. O apóstolo Paulo fala sobre esse assunto que é pertinente, podemos até no futuro comentar, porque a palavra de Deus ela é linda, ela tem assunto para todos os assuntos. Para toda a eternidade. Para todas as áreas da nossa vida que nós queremos, ela tem. Então, o que eu tenho que fazer? Por isso que a Santa Ceia, ela é muito clara quando nós temos que fazer em memória de Jesus e não pensar nas coisas no pecado. Nós temos que ter uma vida santa. Então, a orientação bíblica é para que nós examinemos a nós mesmos. Examine-se, pois o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Então, primeiro eu tenho que fazer um exame, eu tenho que me medir primeiro. Quanto que eu estou medindo aqui? Estou medindo correto? Então, as pessoas, ela tem que medir ela própria, tá? Por quê? Os outros vão medir também. Sim. Tá? Então a minha medida tem que ser justa dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que coloca. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele fala assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Só temos que olhar para Jesus, porque se eu olhar para o homem, eu tô frito. Posso dizer, esse provérbio popular em que nós dizemos, se nós olharmos para as circunstâncias aqui dessa terra, pelo sistema maligno plantado aqui nessa terra, nós vamos ficar frustrados em todo o tempo. Então eu tenho que fechar os meus olhos para o sistema do mundo e entrar para o caminho do quê? Da intercessão, como Paulo ele ensina, assim, para que haja em nós oração, deprecação, intercessão, súplicas, para todos aqueles que estão em eminência, estão nas autoridades, seja quem for, seja religioso, seja político, a nossa função é orar para que nós tenhamos vida sossegada. Essa é a semente que nós temos que plantar na nossa vida, não tem saída. O caminho é estreitinho, não tem, olhar para frente, é só olhar para frente. Não tem como eu virar. A ordem de Deus é não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, e muito menos para trás.
O escritor aos Hebreus fala isso. Nós não somos daqueles que recuamos, mas somos daqueles que avançamos. Então, quando está dizendo de Romanos, Paulo foi bem claro. Gente, vocês deixaram o uso natural daquilo que Deus deixou aqui na terra para progredir, para frutificar, né, para ter filhos saudáveis. Vocês deixaram. Então Deus lançou vocês nas suas próprias concupiscências, nos próprios desejos, porque é um livre-arbítrio, é a nossa escolha. Eu escolho entre a bênção e a maldição, não tem para onde eu ir. Para onde nós iremos? Só Jesus tem palavras de vida eterna. Então nós temos que ficar com as palavras de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Aquele que vem até nós. Hoje, na casa de aconselhamento, aconselhei uma família dentro dessa área, dentro do relacionamento deles, tá? Do que estava acontecendo, para ser abençoado. Esquece o passado, esquece as palavras pesadas e parte para abençoar. Traga bênção para a sua vida e comece a lançar sementes boas, tá? Então vamos semear, pois é tempo de semear, sem se importar com o trabalho árduo, sem esmorecer, pois do esforço de hoje depende a colheita de amanhã. Glória a Deus. O seu esforço de hoje depende da colheita de amanhã. Se você plantar, assim, ó, botar o pé dentro da sua casa, eu falei para a família, ó, aqui é bênção, aqui habita o Espírito Santo, aqui habita o Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem livre e guarda. Aqui acampa o anjo de Deus, acampa ao meu redor e também acampa na minha casa. E aqui em mim habita o Espírito Santo, o anjo é esse protetor dessa riqueza que eu tenho dentro de mim, para que não venha semente errada nessa terra, mas sim que saia coisa boa, né? Então, até é comum fazermos falsos julgamentos. Isso acontece com toda vez que olhamos somente para o quê? Quando nós fazemos esses falsos julgamentos de sementes erradas em que nós lançamos, isso é muito perigoso, gente. Tá? Você que nos ouve nessa tarde aqui, à luz da palavra, isso é muito perigoso. Então, quando fazemos falsos julgamentos, isso acontece toda vez em que olhamos para onde? Para o eu. Por isso que nós devemos entrar na palavra de Deus. Nós, né? Usar a palavra nós, não o eu. Somos o povo de Deus. Não colocar-se num trono de um patamar de julgar as pessoas, como Jesus falou. Então, eu posso, eu sou, eu quero, eu vou. Não, o próprio Tiago fala, né, pastor Silas? Isso, lá no capítulo Como que você 3... pode decidir as suas coisas? Ou dizer, ó, se Deus nos permitir, amanhã... E uma coisa interessante que o senhor está falando... faremos coisa boa. Nós não devemos falar ele... Nós temos que nos colocar na mesma posição. Né, de pecadores, sujeitos aos mesmos pensamentos. Tanto é que lá no capítulo 3 de Tiago, quando ele vai se referir, falar da língua, né? Ele fala assim, olha, ora, nós, ele fala, tropeçamos em muitas coisas. Ele não fala vocês. Vocês tropeçam em muitas coisas. Não, ele fala nós. Quando você fala nós, ele se inclui. Quando você percorre, faz uma panorâmica dentro do Gênesis, Apocalipse, você chega lá em Neemias. O que Neemias fala assim? Israel está lá em Babilônia, deixa ele se ver. Eu tô aqui no palácio, tô na boa aqui, comendo e bebendo com o rei. Qual é a oração? Nós pecamos contra o Senhor. Você colocou muito bem. Exatamente. Então essa história de você... a gente vê aqui, né, as igrejas hoje, né? Isso aí é desde lá do Antigo Testamento, desde a primeira igreja, isso existe. Paulo ele fala aos Filipenses assim, olha, todavia, no capítulo 1 ele fala que todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus, me redundará em libertação. Quer dizer, aqui a carta... Ele viu também que outras pessoas vinham pregando por pretexto, aqui ele fala, uns por verdade, outros por inveja. Pelo próprio interesse. Exatamente. Dele, né? Mas ele falou, não, mas deixa isso aí pra lá. É isso que ele quis dizer. O importante é que Cristo seja pregado.
Se ele está errado ou não, deixa Cristo ser pregado. Eu também, nós, né? Nós temos essa visão também. Esse negócio de ficar... isso não é pra você não, viu, Leandro? A gente só tá aqui... É Leandro, né? Que mandou... Leandro, isso aqui não é uma... A gente só tá explicando, nós né? estamos interagindo pra gente crescer junto. Porque se você... Crescer junto. Você é nosso parceirão, amigo de todas as horas, e nós estamos orando para você, que você tenha a tua bênção na sua família, em nome de Jesus, a partir de hoje, dentro desse relacionamento seu, dentro do seu familiar. Exatamente. Que você seja abençoado. Então, na verdade, o que acontece? É até uma estratégia até do diabo. Ele puxou até assunto para nós aqui. É verdade. Legal. É uma Muito obrigado, Leandro. Até do diabo, por quê? Ele quer que a gente se preocupe com coisas que não vai salvar pessoas. E Deus está preocupado em salvar pessoas. E a única coisa que pode salvar uma pessoa é o Evangelho de Deus através de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que é para nós pregarmos Jesus crucificado, descendência de Davi, ele está ressurreto, vivo ao lado de Deus para todo sempre. Então, deixa para lá. Se você pode fazer a diferença com o Evangelho, pregando a palavra, ou seja, ensinando as pessoas a servirem a Deus através do Evangelho, deixa para lá os outros pastores, as outras igrejas. Às vezes nós perdemos muito tempo, porque a igreja X, porque a igreja Y, esquece. Vamos pregar Jesus. É como o pastor Aparício disse, é olhando firmemente, sabe, com determinação para o autor e consumador Jesus, né? O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Ou seja, porque é autor e consumador? Porque diz que o Espírito de Cristo inspirou todos os homens que escreveram a palavra de Deus, porque tudo aponta para Jesus. Então, ou seja, o autor é o que cria, né? Não, o autor é o que cria, né, pastor Aparício? Então ele é o autor, ele foi o criador, ele foi o inspirador da palavra. E ele também é o consumador, ele é o que efetua aquilo que foi falado. Se na palavra ele falou que vai salvar, ele te salva. Se ele falou que ele vai libertar, ele te liberta. Se ele falou que ele vai te abençoar, ele vai te abençoar. Porque ele é o mesmo, em nome de Jesus. Ele é o mesmo que fez a promessa e ele é o mesmo que executa a promessa na sua vida. Por isso que ele é o autor e o consumador, ou seja, ele é o princípio e ele é o fim, ele é o alfa e o ômega. Então, plante a semente do autor e consumador da fé, que é a palavra de Deus. Meu irmão, aí ele vai consumar, que é o fruto. Por isso que ele falou, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Ou seja, você começa pela semente preciosa, que é a palavra, praticando ela, orando baseado na palavra. Deus vai derramar chuva naquela semente, que é o poder dele. Ela vai frutificar e você vai colher. Ou seja, o Senhor Jesus vai consumar, te dando os frutos que vêm da parte dele. A própria palavra fala que o produtor, aquele que planta, é o primeiro que colhe, né? Que come do fruto. Experimenta o fruto. Pessoal, só 2 minutinhos aqui, nós já vamos encerrar, tá? Então, existem leis espirituais para as quais os homens devem aprender e aceitá-las para semear e colher aquilo que deseja. Plante coisa boa, que você vai colher aquilo que você está desejando no teu coração. Esquece as pessoas. Não espere que alguém lhe estenda as mãos. Não espere que alguém lhes estenda as mãos para recomeçar a lida. Semear esperança, ser feliz com as coisas simples, tornar obra de arte, os rascunhos, valorizar a tua vida. Então, aquilo que você planejou, elabore por si próprio. Não espere o outro chegar em você, vou esperar lá no governo, não. Faça. Verdade. Faça você primeiro. Dá o primeiro passo, inicia. A conversão já fala isso, né? É ato de iniciação. Vamos fazer a nossa parte e as coisas vão ser bênção para a nossa vida. Com certeza, é palavra de Deus. É o próprio Deus que promete isso, não somos nós. E a palavra de Deus diz para não desprezar os pequenos começos. Não, a esperança nos leva o quê? Ao entusiasmo. Verdade. A caridade nos leva ao quê? Ao amor. Tá? Não desistamos de semear essas sementes
quanto mais cuidarmos de proteger nosso tesouro interior, mais forte ficaremos. Glória a Deus. Quanto mais você se protege interiormente, no seu interior, mais forte uma árvore, uma planta saudável você se torna. Olha só que eu coloquei aqui, só para fazer um fechamento e encerrarmos e fazermos a oração. Se o pastor Silva fazer algum comentário que ele está querendo falar, mas... Está folheando a Bíblia aqui. Tá. Então, olha só, olha para o campo. Pensa num campo florido, pensa numa plantação florida ou em algo assim, onde está a flor. Aquela flor, ela passa, a flor parece frágil, mas suporta o quê? A tempestade. A tempestade passa e ela volta, está lá saudável. Ó, mesmo que a tempestade venha, está vindo, permaneça ali inabalável, em Jesus Cristo, nosso Senhor, seja arraigado, enraizado ali e você vai ser abençoado. Plante semente boa, semente boas e você vai ser bem sucedido. Não desanime. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Então aqui tem algumas pessoas, né? A Ângela Bartarim, o Erivelton. Que Deus abençoe vocês, você que nos acompanhou, você que vai nos assistir, né? A reprise, vai ficar aí gravado o vídeo. Você seja abençoado. Eu queria deixar mais um versículo aqui, olha, tá lá em 2 Coríntios 9, no versículo 10, fala assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Então, ora, aquele que dá semente ao que semeia, você semeia a palavra de Deus? Você semeia a preciosa semente? Se você semear a preciosa semente, meu irmão, diz que Deus nos enriquece em todas as coisas e diz que Ele multiplicará os frutos da vossa justiça. Ou seja, o Senhor será a sua justiça, Ele vai multiplicar a justiça dEle na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. É o versículo das 23 horas. Fique conosco. Quer encerrar? Esse versículo. Vamos encerrar, vamos orar junto. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos o Leandro. Todos esses pedidos de oração colocados aqui, Senhor, através do interagir conosco aqui no programa, que essas pessoas sejam abençoadas de uma maneira toda especial em todas as áreas da vida delas, seja sentimental, espiritual, amorosa, Senhor, física, Deus, financeira, em todas as áreas. Nós abençoamos, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas, que eles recebam semente boa, Senhor, para ter uma boa colheita no amanhã. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, repreendido está, Senhor, aquele que lança o joio, a inimizade, a porfia, mas sim, Senhor, o teu amor, a tua palavra, Senhor, germinando no coração de cada um e dando bons frutos, Senhor, para que a tua igreja seja saudável e abençoada em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Até o próximo programa Luz da Palavra. Deus abençoe. Jesus. Até lá, parceiro. Pastor, Deus abençoe. Deus abençoe você. Bom final de semana em nome de Jesus. Amém? Nos cultos, hein? Frequentando. Cultos. Deus Amém. abençoe. Olá, meu nome é Ciro Cabral do Lago, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular de Limeira, juntamente com minha mãe, pastor Osaide Cabral do Lago. Nossa igreja tem procurado inovar em vários aspectos, para ser uma igreja contextualizada que trabalhe para o benefício da comunidade, no caso, a cidade de Limeira. Queremos que você desfrute da presença de Deus aqui nesse lugar. Aqui sua vida será transformada em nome de Jesus.
Convido você a participar das nossas reuniões aqui na Ebenezer, às quintas-feiras, Noite dos Milagres, às 19h30. E no culto da família, aos domingos, às 18h30. Deus te abençoe, estamos orando pela sua vida. Espero por você.